Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, bastidores tricolor, Lucas viraliza, perda de receita e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então, vambora pro vídeo! Do jogo, até vamos dar aqui a informação ao torcedor do São Paulo que nos acompanha. Jogo entre São Paulo e Coritiba, que fecharia a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo, às 8h30 da noite, foi adiado. A pedido do Ministério Público, da Polícia Militar de São Paulo, uma série de eventos acontecem na capital paulista no final de semana. Tem evento no Autódromo de Interlagos, tem uma final de um torneio de futebol amador, tem o clássico Corinthians e Palmeiras. O último evento do dia seria o do São Paulo, às 8h30 da noite, acaba de ser adiado e transferido para o dia 27 de setembro, que é justamente uma data da Conmebol, que o São Paulo não está mais na competição e que fica livre para poder utilizá-la no decorrer do Campeonato Brasileiro, logo depois, 3 dias depois da final do último jogo da Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo. Então, jogadores terão este final de semana de folga. Eu acho que eu também, André, estava de folga amanhã, trabalhar domingo, mas o treino das 16 horas de hoje está confirmado, está garantido. Os jogadores vão começar a chegar daqui a pouquinho aqui no CT. Ainda sobre a eliminação, São Paulo entende que a eliminação faz parte do jogo, entende que jogou para não ser eliminado, principalmente o segundo tempo, quando criou uma série de circunstâncias, mas também entende que perdeu muito, principalmente dinheiro, a chance de título na temporada, e o investimento foi feito para isso, e a vaga para a Copa Libertadores. Essas 3 possibilidades só podem vir agora pela Copa do Brasil, porque o título da Copa do Brasil dá 70 milhões para o tricolor, dá a vaga na Libertadores, dá o título da temporada e de quebra dá um título inédito na história do clube. No Campeonato Brasileiro, nas 17 rodadas que restam, o São Paulo agora vai tentar se colocar no G6, G7, G8, num G que classifique o time para a Libertadores se der tudo errado na Copa do Brasil. Ontem, claro que o sentimento era um sentimento de desgaste, de cansaço, gigante de frustração. Isso acho que ficou retratado, André, no vídeo que apareceu nas redes sociais ainda no final da noite, início da madrugada, do Lucas Moura com sua esposa chorando numa das salas ali, num dos locais do estádio do Morumbi. Reflete e representa muito o sentimento dos jogadores do São Paulo após a derrota nos pênaltis ontem para a equipe da LDU, viu, André? Sem dúvida, Edu. Obrigado, Edu. Obrigado pelas informações. Bom descanso. Vocês vão ver que o descanso do Edu será longo, porque esse jogo aí contra o Coritiba, ele acaba de dizer, foi adiado. Só vai acontecer no dia 27, depois do último jogo da final da Copa do Brasil. Depois, data FIFA. Na data FIFA, tem um feriadinho prolongado ainda, de 7 de setembro. Edu vai ficar em casa. Daí, Internacional e São Paulo. O São Paulo, time reserva, Edu... mas o Edu é titular, sempre. Sempre. Aí é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no dia 17 no Maracanã, Flamengo e São Paulo. O São Paulo, no meio disso, também provavelmente com os reservas, recebe o Fortaleza no Morumbi no dia 20 e no dia 24 também no Morumbi, a finalíssima da Copa do Brasil. Antes do jogo contra o Corinthians, no dia 30, dia 27, esse jogo remarcado contra o Coritiba no estádio do Morumbi. Então vão ser vários jogos seguidos aí no Morumbi. Flamengo, São Paulo, Flamengo de novo, Coritiba e Corinthians. Tirando o Coritiba, com todo respeito ao coxo, só pedreira também. Bom, vamos começar ouvindo os personagens do São Paulo depois da dolorida eliminação para a LDU nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos lá. Nós temos consciência que o primeiro jogo, principalmente a primeira etapa, né, da primeira partida, acabou comprometendo o nosso segmento, talvez, na competição. Porém, hoje nós tivemos várias oportunidades para que pudéssemos ampliar o placar. Nos pênaltis, infelizmente, o Ramos, que é um cara que bate muito bem, ele acabou escorregando naquele momento. Pelo menos para mim, deu a impressão que ele acabou dando 2 toques na bola. Mas entrou muito bem na partida, estava desempenhando um ótimo papel, assumiu aqui dentro dos vestiários essa responsabilidade que é de todos nós. Estava muito triste pelo momento, como todos nós estamos. Nem se tivéssemos tido aqui o resultado positivo, também ele não teria reflexo nenhum
em uma partida tão importante para todos nós como serão esses 2 jogos da Copa do Brasil. Não foi uma grande noite. De repente, teremos que nos preparar ainda mais e melhor para que a sequência possa ser promissora. Eu acho que faltou um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tranquilidade. Acho que a gente ficou muito afoito ali em certos momentos para poder fazer o gol e acho que isso acabou atrapalhando, principalmente depois que a gente ficou com um jogador a mais. A gente começou a forçar muitas jogadas, então faltou um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paciência para achar um espaço melhor para poder finalizar em gol. Infelizmente a bola não entrou, né? Dia difícil, mas acho que não faltou entrega, dedicação. A gente queria muito essa classificação, continuar nessa competição. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil para todos nós, para eles também. Mas pronto, a gente entrou bem, eu entrei bem na segunda parte e hoje aconteceu que falhei a penalidade. Nunca havia acontecido isso na minha carreira. Assumo a responsabilidade. É minha, porque podia ter feito melhor, mas pronto, é isso o futebol, às vezes é injusto, mas pronto, erguer a cabeça. Muito bem, tá aí alguns personagens falando, Dorival Júnior falando, estava lá do lado dele o Arboleda, que pouco falou na coletiva, o Lucas, que depois tem uma imagem dele chorando muito, né, abraçado com a esposa dele ali na parte interna do Morumbi, e o Rames Rodrigues, o cara que perdeu o pênalti, Arnaldo. Acho que a gente pode começar falando, pode falar do pênalti, claro, mas começando, acho que, do jogo, né? Foi um confronto em que, não sei qual é a sua opinião, mas a minha é que a LDU, no fim das contas, foi melhor do que o São Paulo, né? Eu acho que, do ponto de vista estratégico, tático, o Zubeldia foi bem melhor do que o Dorival e a classificação veio por causa disso também, né? Sim, eu acho que se a gente analisar os 2 jogos, e também não foi por falta de a gente dissecar as virtudes da LDU, mas acho que ontem a LDU fez aí uma coisinha a mais do que a gente vinha acompanhando. Ela jogou com um atacante a mais em relação a Quito, ela jogou com 4 atacantes. Então, aquele comodismo que o São Paulo, comodismo aspas, que o São Paulo tinha enfrentado nas viradas anteriores, sobre São Lourenço e Corinthians, que era não ser atacado, a LDU se negou a fazer isso, sobretudo no primeiro tempo. E não deixou o São Paulo fazer o abafa, que estava programado de novo, né? E o mérito do treinador, essa aposta foi mais ou menos o que o Diniz fez no Paraguai. Ele colocou mais um atacante, ele jogava com 3 jogadores rápidos, mais o Guerreiro, os 4 no campo de ataque, dificultando o São Paulo na saída com contra-ataque sempre perigoso. Tá? Foi uma estratégia muito bem bolada. E o São Paulo, com aquele também com aquela novidade de ter o trio pela primeira vez junto desde o começo, Luciano, Lucas e Caleri, com o Wellington Rato no banco. E não funcionou muito bem, o São Paulo não conseguiu ter profundidade pelo lado direito sem o Wellington Rato. E além de o conjunto não estar, digamos, bem, as individualidades também não estavam bem, né? O São Paulo não teve... E aí depois da expulsão o jogo muda completamente, porque aí o LDU tem expulso justamente seu 4º atacante, né? Aí a LDU abre mão do jogo, aí sim, com a menos, aí vai jogar todo atrás, ganhar o tempo possível. E o Dorival aí coloca o time praticamente, fica com 3 defensores, o Rafinha, o Arboleda e o Beraldo, e coloca todos os seus jogadores melhores tecnicamente falando, inclusive o Rames Rodrigues, para tentar furar o bloqueio. Curiosamente, o gol sai de uma bola parada, né? Não batida pelo Wellington Rato, batida pelo Rames Rodrigues, e o Arboleda, que é o único jogador do São Paulo que tem um poderio no jogo aéreo, faz o gol. O São Paulo teve uma ou outra chance para fazer o segundo, mas os pênaltis, isso mesmo antes daqui, foi o palpite da Marília, o meu, então, os pênaltis eram muito prováveis. Como foram prováveis nas batalhas com um gol de diferença casa fora. Desde que acabou a questão do gol qualificado, se você perde fora por um gol, a tendência de você ganhar em casa por um gol e para os pênaltis é gigantesca. Então os pênaltis não são aleatórios, né? Numa competição como essa, não. E acho que o time, assim como o Racing foi eliminado em casa com os pênaltis, o Estudiantes foi eliminado em casa com os pênaltis, o São Paulo foi eliminado em casa com os pênaltis, com esse requinte que a gente está vendo. E aí, né, Tironi, eu acho que eu também não acho aleatória, não é aleatória a ordem das cobranças, a escolha dos cobradores. E o São Paulo terminou, curiosamente, a partida com uns potenciais 7 cobradores de pênalti. E talvez o que mais, digamos, tem precisão nesse tipo de fundamento, que é o Rames Rodrigues, ele perdeu o pênalti. E não acho acaso, acho que foi uma falha grande, grave dele. Não é acaso. Não é que ele escorregou.
Não tem nenhum buraco no campo, não. Ele, quando coloca o pé de apoio para olhar só para o movimento do goleiro, a bola pega antes no pé direito dele. Quem é canhoto sabe disso. Pega antes no pé direito e depois no esquerdo. 2 toques. Ele chuta a bola na lua. Grandes cobradores de pênaltis perderam pênaltis na vida, é verdade. O Zidane, o Baggio, o Sócrates, o Zico. Eles são lembrados até hoje porque eles perderam pênaltis decisivos em momentos decisivos. E, assim, no frigir dos ovos, ele falhou. Ele foi contratado para esse tipo de situação, né? Para esse tipo de jogada. Para esse tipo, se ele não está muito bem fisicamente. Ele entrou bem no jogo? Entrou bem no jogo. Mas com uma condição completamente favorável. O São Paulo tinha um jogador a mais, então ele tinha liberdade inteira para jogar. Né? Para criar. Ele jogou com um volante praticamente. E aí, depois, acho que a gente discute o pós. O Copa do Brasil, o jogo adiado, o Rames na seleção da Colômbia, mas o jogo mostrou isso. O São Paulo poderia ter vencido no tempo normal, poderia ter vencido nos pênaltis, tinha batedores para tal, mas a LDU foi melhor no confronto todo, com certeza. Assim como o Defensa e Justiça foi melhor que o Botafogo no confronto. A gente falou, são times bem armados, com orçamentos baixos, bons treinadores, bons conjuntos, e que jogam de igual para igual com times brasileiros, todos propralados e tudo mais. Pode ser o líder do campeonato, o time que mais investiu na janela, finalista da Copa do Brasil. A LDU hoje foi melhor que o São Paulo. O Defensa e Justiça ontem tinha sido melhor que o Botafogo no confronto nos 2 jogos. Vou mostrar esse vídeo que foi feito pelo Gabriel Sá, logo depois da eliminação, quando o Lucas Moura foi encontrar a esposa dele, a Larissa Saad, e foi um encontro bastante emotivo ali. Foi numa área onde tem o Salão Nobre do Morumbi, ali onde ficam parentes, circulam conselheiros e tudo mais, e ele fez esse registro que mostra muito do sentimento, não só do torcedor de São Paulo, mas o sentimento do elenco e de um cara importante como o Lucas Moura. Se liga nesse trecho aí, é um vídeo que mostra bastante essa questão emotiva feita pelo jornalista Gabriel Sá. Se liga. Você é monstro, Lucas! Curioso porque esse vídeo acabou circulando nas redes sociais, acabou viralizando, mas internamente no São Paulo também esse vídeo ficou ali nos grupos de WhatsApp de diretoria, enfim, de pessoas importantes do São Paulo, e o que me falaram foi, esse vídeo do Lucas mostra mais ou menos o sentimento do São Paulo e mostra o quanto ele veio preocupado em conquistas. O Lucas fica até o fim do ano, a princípio, então qualquer chance de conquista ele já sente demais e sentiu muito essa eliminação da maneira que foi. Os jogadores, claro, não estavam satisfeitos ontem no vestiário, alguns não conseguiram segurar a emoção, mas assim, algo assim muito positivo que foi visto no vestiário. Um time que tem sentido as derrotas de maneira diferente e sempre tem buscado dar respostas logo depois dessas eliminações, dessas derrotas que são um pouco mais doídas. Então, todos acreditam dentro do São Paulo que é hora de apoiar, hora de dar suporte para os jogadores, ainda mais porque tem a final da Copa do Brasil contra o Flamengo e a possibilidade de conquistar um título. Então o foco está todo em cima da questão do título da Copa do Brasil nesse momento. Não é um momento de apontar dedo, foi aqui, foi ali. Sim, dar um apoio restrito ao elenco e principalmente deixar com que o foco fique totalmente virado para esse jogo da Copa do Brasil e também, claro, as partidas do Campeonato Brasileiro. O único argumento que usaram, assim, quando eu estava falando sobre a questão da eliminação foi São Paulo perdeu porque não fez um primeiro tempo bom lá na altitude. Então São Paulo perdeu muito em função do rendimento ruim que foi no primeiro tempo. A LDU, inclusive, poderia ter saído com 3, 4 gols daquele jogo da semana passada em Quito, lá no Equador. Certo? Com a eliminação, o São Paulo deixa de faturar logo de cara 4 milhões de reais. Esse é o prêmio pago aos times na semifinal. Perde a receita importante de bilheteria, além da chance de ser campeão se vencesse. A Sul-Americana embolsaria 24 milhões de reais. Lucas Moura foi flagrado no vestiário do Morumbi, ao lado da sua esposa, abraçado a sua esposa, chorando copiosamente. Ele dizia, eu queria ser campeão, eu queria ser campeão, eu queria ser campeão. A esposa tentava consolá-lo. Já Rames Rodrigues assumiu a responsabilidade e numa entrevista coletiva disse o seguinte, abre aspas, hoje perdi
um pênalti em uma decisão, algo que jamais havia acontecido na minha carreira. Assumo a responsabilidade pela eliminação. Estou muito triste, mas confiante de que a minha história no clube está apenas começando e que teremos muitos motivos para sorrir juntos, fecha aspas. Tenho certeza que o torcedor são paulino vai perdoar o Rames se ele conseguir ser decisivo já nos confrontos contra o Flamengo, valendo o título da Copa do Brasil. Ou você pensa o contrário? Pessoal, que viralizou ontem foi o vídeo do Lucas chorando na derrota do São Paulo. Mais uma vez ele ganha identificação com a torcida ainda mais. E assim, é uma situação rara de você ver um jogador aí que gosta realmente do clube, né? Talvez o choro de tristeza pela possibilidade que o São Paulo tinha, né? Já de não ter feito 2 bons jogos, o São Paulo teve chance de se classificar, essa é a realidade, né? Mas aí uma noite feliz, principalmente do seu trio de ataque, entre eles o Lucas, que ainda foi o menos pior, talvez, Luciano e Caleri. Nossa, Caleri, depois que se separou da noiva aí, tá mal aí o lance pra ele. Esperamos que ele se recupere aí para as próximas semanas. Problemas pessoais todos têm, faz parte. Torcer para que as coisas melhorem. São Paulo agora vai ter um bom período parado aí até o dia 13, né, que é o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, São Paulo tem praticamente aí 11 dias, né? Na verdade vai ser um pouco menos, porque esse sábado e domingo possivelmente a equipe fica de day off, né? Fica de descanso. E aí volta a treinar na segunda. Então é bom que esse tempo aí o São Paulo pode se recuperar fisicamente para novos desafios, entre eles a final da Copa do Brasil, né? São Paulo que principalmente você vê que fisicamente desgastou, foram muitas batalhas uma atrás da outra, quarta e domingo, como o próprio Arnaldo falou, o planejamento não foi dos melhores, principalmente aquela viagem doida lá para Quito, que leva todo mundo, depois vai para Minas e tal. Então assim, é a oportunidade agora de colocar o trem de volta nos trilhos e continuar torcendo para o Flamengo continuar mal, né? Hoje tem Flamengo e Botafogo, talvez o Flamengo perca o São Paulo e demitido, mas vai trazer quem? Rogério Ceni? Será que é melhor torcer para vencer? Deixa nos seus comentários aí sua opinião aí, tá ok? Mas falando aí de São Paulo, o Nicola fala da perda, né, de receita, aí algo na faixa de 24 milhões de reais, é uma perda considerável. Mas você também tem que lembrar que se o São Paulo vence a Copa do Brasil é uma grana que entra e mesmo não vencendo como vice ele ganha 30, né? O que vier a ficar para trás, vendas ocorrerão no final do ano, né? Tem dúvidas? Torcer para o São Paulo conseguir essa Copa do Brasil, para o Lucas Moura permanecer, porque é um jogador diferenciado ainda assim, né? Não é porque o São Paulo foi desclassificado da Sul-Americana que a gente também tem que botar tudo a perder. Tem problemas, principalmente físicos. Olha, o Dorival tem aí quase 10 dias aí para recuperar a equipe e para a equipe voltar aí no caminho das vitórias. E lembrando que é uma tabela bem interessante, né? O São Paulo só sai praticamente fora contra o Flamengo, que é no Rio. A viagem rápida, e praticamente todos os jogos em São Paulo no Morumbi. É o momento do São Paulo se recuperar aí e pontuar tanto no Brasileiro e quem sabe aí vencermos a Copa do Brasil. Então é isso. Os bastidores têm que ser ainda de esperança, de acreditar, não pode baixar a cabeça. São Paulo está numa final de Copa do Brasil. Isso é gigante para o momento que São Paulo vive. Quem sabe a zica não sai da Copa do Brasil, né? Sul-Americana foi por pouco. Ano que vem, quem sabe, torcer na Libertadores, né? Mas quem sabe aí estaremos aí disputando mais um torneio sul-americano. Então é isso, pessoal. É um fim de semana sem tricolor, na verdade uma boa semana aí sem tricolor, mas você já sabe. O São Paulo, como sempre, tem notícia toda hora. E se tem notícia, tem vídeo no canal, podem ficar tranquilos. Porque, como eu sempre digo, o São Paulo não para. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa, como eu sempre peço, aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.